Mais uma safra começando e o produtor tem investido cada vez mais em tecnologia e dicas para estar atento e evitar prejuízos na lavoura. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Soja, José Salvador. Senhor Salvador, queria que o senhor desse algumas dicas para a gente sobre esse início de plantio, que o produtor tem que estar atento. A partir do final do vazio sanitário da ferrugem asiática da soja, nós iniciamos, em grande parte das regiões sojícolas do Brasil, as datas de semeadura de instalação das lavouras. E aí, então, a primeira dica, que é fundamental, é obedecer os calendários do zoneamento agrícola de risco climático. Por quê? Porque esses estudos estruturantes sobre as melhores datas de semeadura, eles indicam para cada município sojícola do Brasil, onde se pratica a cultura da soja, quais são as melhores épocas para instalação da cultura do ponto de vista de risco climático. E aí sim o agricultor, a partir dessa orientação do zoneamento de épocas de semeadura, ele reduz muito o risco de perda por déficit hídrico, principalmente porque é o grande fator climático que prejudica a lavoura de soja. O agricultor precisa obedecer essa ordem, né, de quantidade de chuvas para que ele tenha uma boa reserva hídrica no solo, porque em muitos casos o agricultor, com uma pequena quantidade de chuva, ele fala: nossa, eu vou fazer a semeadura antecipada para depois eu ganhar tempo e ter uma boa semeadura da cultura de segunda safra, por exemplo, do milho safrinha. E aí ele penaliza a soja. Então, nós sempre falamos isso para o agricultor: espere o momento adequado, espere que haja uma quantidade satisfatória de chuvas para que você tenha a reposição da quantidade de água, o volume adequado no perfil do solo, né? E a partir desse momento, você inicia a instalação da cultura. Outra dica fundamental é toda a estrutura de instalação da cultura do ponto de vista de qualidade de maquinário, né, para que a gente tenha uma instalação de cultura, uma cultura bem uniforme do ponto de vista de distribuição espacial de plantas, e assim como qualidade de vigor de sementes, qualidade fitossanitária e fisiológica de sementes, que é fundamental para que o agricultor tenha elevadas produtividades, para que a lavoura possa expressar altos potenciais produtivos, e aí toda a questão de manejo do solo no sistema plantio direto, de plantabilidade, né, de qualidade de palhada, de manejo da fertilidade do solo, e aí sim, né, de manejo de plantas daninhas e uma série de técnicas agronômicas, de boas práticas agronômicas que fazem com que a lavoura tenha uma boa instalação. Se eu pudesse resumir aí as principais boas práticas que o produtor tem que ter em mente. É porque, assim, muitas vezes a gente fala de tecnologias, né? O que são esse conjunto de boas práticas? As tecnologias, por exemplo, um espaçamento entre linhas adequado, a escolha da cultivar adequada, a qualidade de semente, o manejo de adubação, o tratamento fitossanitário de sementes, isso tudo compõe esse conjunto de boas práticas. Muitas vezes o agricultor ele faz grandes investimentos em maquinário, por exemplo, né, que é uma coisa fundamental, você ter boas máquinas para que você tenha altas performances operacionais, né? Mas aí às vezes o agricultor deixa de investir numa semente de qualidade ou deixa de fazer uma regulagem adequada de profundidade de semeadura, ou deixa de ter um bom manejo da palhada no sistema plantio direto. E aí
Às vezes você faz um grande investimento de maquinário, mas aí um investimento que não seria tão grande de ter uma boa qualidade de palhada para uma excelente plantabilidade, e aí então você pode ter falhas distantes e prejudica o potencial produtivo. Então, quando nós mencionamos boas práticas agronômicas, é um conjunto de procedimentos, não só de tecnologia do ponto de vista de maquinário, mas procedimentos do dia a dia. São pequenos detalhes que, no final das contas, faz toda a diferença na rentabilidade do agricultor.